O rico e Lázaro, uma história de dois mundos. Nos tempos em que Jesus caminhava pelas terras de Judá, ele contou uma história que ecoaria pelos séculos, um espelho para a alma humana. Havia, em certa cidade opulenta, um homem cuja riqueza era lendária. Seu nome não importa, pois sua identidade se resumia ao ouro que o cercava. Vestia-se de púrpura real, cor de reis e de sangue, e linho finíssimo, tecido com fios que custavam mais que o sustento de uma família por um ano. Cada dia era um banquete. Sua mesa regurgitava de iguarias, carnes suculentas, pães recém-saídos do forno, vinhos aromáticos que embriagavam os sentidos. Risos de convidados ecoavam pelos salões revestidos de mármore, enquanto músicos tocavam liras suaves para amenizar a glutonaria. Para ele, o mundo era um festim sem fim e a vida, um direito a ser saboreado sem limites. Mas, fora daquele portão de bronze, encostado à parede fria e úmida, jazia outro homem. Seu nome era Lázaro, que significa Deus ajuda, e ele precisava, desesperadamente, dessa ajuda. Coberto de chagas purulentas que exalavam um odor de morte, Lázaro era um espetáculo de sofrimento. Seu corpo, reduzido a pele e ossos, tremia de fraqueza e febre. Sua única esperança de alimento eram as migalhas que caíam acidentalmente da mesa do rico. Pedaços duros de pão ou restos de carne que os cães vadios, mais misericordiosos que os humanos, disputavam com ele. Sim, os cães vinham e lambiam suas feridas, uma mistura grotesca de cuidado e crueldade. Enquanto Lázaro, com olhos apagados pela dor e pela fome, mal tinha forças para enxotá-los. Ele estava tão perto da fartura e, ao mesmo tempo, em um abismo intransponível de miséria. A morte, a grande igualadora, chegou para ambos. Para Lázaro, foi um alívio silencioso. Seu corpo frágil entregou-se ao sofrimento e ninguém chorou. Talvez uns poucos mendigos o enterrassem numa cova rasa, sem nome, sem lápide. Mas para o rico, a morte foi um espetáculo. Hábitos de luto, carpideiras contratadas, um funeral faustoso. Seu corpo foi embalsamado com especiarias raras e depositado em um túmulo talhado na rocha, onde seus bens o acompanhariam em vão. Foi então que o véu entre o visível e o invisível se rasgou. Lázaro, o mendigo esquecido, foi carregado pelos anjos, não para um lugar qualquer, mas para o seio de Abraão. Imagine um jardim de paz inefável, onde a dor é uma memória distante. Lázaro repousava agora, envolto em luz e consolo, ao lado do patriarca da fé, sua dignidade finalmente restaurada pelo próprio Deus. Mas o rico despertou em outro reino, o Hades. Não um lugar de fogo físico como se pintou depois, mas uma realidade de angústia espiritual profunda, uma sede insaciável, um tormento de alma. E ele via Lázaro lá ao longe, no seio de Abraão, radiante. A imagem que ele ignorara por toda a vida, agora o queimava mais que qualquer chama. A dor física era intensa, mas a dor do arrependimento tardio era infinita. Pai Abraão, gritou ele, a voz rouca de desespero, tem misericórdia de mim, mande Lázaro que ele molhe apenas a ponta do dedo em água e refresque a minha língua, porque estou tormentado nesta chama. Uma gota d'água, o símbolo mais humilde do que ele recusara a Lázaro em vida, agora era seu único desejo, seu único alívio possível. Mas Abraão, com voz serena e firme, respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males. Agora, porém, ele aqui é consolado, e tu, tormentado. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para nós.
A justiça divina se manifestara. As escolhas terrenas tinham consequências eternas. O rico não fora punido por ser rico, mas por ter usado sua riqueza para construir muros em vez de pontes. O rico então pensou nos que deixara. Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Um lampejo de altruísmo tardio movido pelo medo. Mas Abraão trouxe a verdade final, cortante como espada. Tem Moisés e os profetas. Ouçam-nos. A palavra de Deus já revelada era suficiente. Era o guia, o alerta, o caminho. O rico insistiu, argumentando: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Ele acreditava no espetáculo, no milagre extraordinário como único meio de conversão. Mas Abraão selou o destino daquele raciocínio. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. A dureza do coração humano é tal que nem mesmo o maior dos milagres, um morto voltando à vida, pode quebrá-la se a vontade de se fechar à verdade prevalecer. A palavra, lida e acolhida com fé, é o único caminho. E assim, o rico permaneceu em seu tormento, com a imagem de Lázaro, o mendigo que ele desprezara, gravada em sua alma como um eterno lembrete de uma oportunidade perdida. Uma história sobre riqueza e pobreza, sim, mas acima de tudo, sobre compaixão negligenciada, justiça divina e a responsabilidade de ouvir a Deus enquanto há tempo. O abismo entre o banquete e a porta, entre o linho e as chagas, era pequeno em metros, mas infinito em consequências.